que acontece? A gente que trabalha com a constelação familiar sistêmica, a gente se encanta, né? A gente se encanta de uma maneira que é transformadora. Quando eu faço constelação, quando a gente faz uma sessão de constelação, a gente percebe no momento após a sessão que a pessoa já sai com outro semblante, né? É natural que a pessoa fale assim com a gente: nossa, o que foi isso? Parece que tirou um peso das minhas costas. Ei, Regininha, tudo bem? Boa noite. Então, é muito interessante a gente poder estar disseminando mesmo essa grande novidade num meio que é tão tradicionalista, né? No direito, como a gente entende, né, o direito tão cheio de regras e leis, e tudo é muito bem controlado e tudo está escrito ali, e a constelação chega mostrando que existe algo para além daquilo que está escrito, daquilo que a gente pode ver, né? Então eu acho que a minha proposta hoje estar a serviço, né, a serviço das constelações, a serviço de vocês, né, a serviço dessas pessoas todas que vão estar aí do outro lado, para trazer, oi Regina, não é? A gente se sente a serviço com muita, vamos dizer assim, me curvo, né, diante de vocês, advogados, diante de vocês, juízes, a serviço mesmo, de trazer algo diferente, mas que pode trazer a solução, né? Quando surge a lei, quando surge o direito, quando tudo isso vem para regulamentar a nossa sociedade, as nossas relações, a gente tem um propósito. E dentro desses nossos emaranhados, né, do ego e familiares, pode ser que em algum momento a gente se afaste, né, desse propósito e foque em algo diferente. E isso traz uma desordem, né? Alguma coisa assim. Quantos processos estão paralisados? Quantos processos nem chegam a ser julgados? Quantas pessoas queixando de injustiça, né? Quantas coisas acontecem no meio jurídico? E qual o propósito, né? Até coloquei hoje lá no Face, qual o propósito do direito? O que ele vem, ele surge com qual propósito, né? Então, esperando aqui que as pessoas apareçam mais um pouquinho, dando um tempinho, falando alguma coisa que já tem a ver, para a gente ir despertando, né? O que nós viemos fazer, né? Qual o nosso propósito enquanto consteladores, enquanto advogados, enquanto terapeutas, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos buscando fazer, né? Então, essa é a grande questão do direito sistêmico, que traz uma maior possibilidade de solucionar problemas. E foi assim, é tão interessante, né, quando o chamado chega, quando a gente sente que tem algo que a gente precisa fazer, que a gente precisa descobrir dentro da nossa profissão, que vem para transformar as pessoas, né, e a gente fala assim: mas peraí, é só isso, eu me formei para isso. E quem criou essa forma, né, de lidar com o direito, quem trouxe tudo isso? Boa noite para todo mundo que tá chegando, a Jo, a Carla, a Marisa. Vamos marcando o pessoal, as pessoas que vocês acham que precisam conhecer um pouquinho mais de constelação familiar sistêmica, porque todo tipo de tema relacionado, né, à constelação familiar sistêmica, a gente acaba tendo que falar das leis. E a constelação, antes de ser uma questão terapêutica, né, uma ferramenta terapêutica, ela é uma filosofia de vida. Se a gente trouxer para a nossa vida as constelações, com certeza as teorias, a gente vai transformar a nossa vida, a gente vai transformar a nossa história, o nosso relacionamento com os pais, os nossos relacionamentos amorosos, dentro do trabalho, né, as questões com os filhos, toda a nossa vida vai se transformando. Aí, Carla, então vai se transformando de uma forma mais suave.
de uma forma mais tranquila. E o direito sistêmico, eu achei assim belíssima a ideia de usar as constelações dentro do direito, e sempre tive muita vontade de conhecer um pouco o trabalho desse juiz, né, que criou. E foi um momento em que eu comecei a me interessar e estudar, que eu falei, vou falar um pouquinho de direito sistêmico. Apesar de não ser advogada, eu não conheço nenhum advogado aqui na região que seja, ou fora também, não me recordo. Senão teria convidado para fazer a live com a gente, né, como eu fiz com a Joelma e com outras pessoas. Sim, Regina. Ele é a constelação familiar sistêmica introduzida na questão, né, no problema trazido pelo teu cliente, né? E isso pode, como o Sami Stort, né, ele trouxe para dentro do... Ele é juiz hoje, né? E aí ele pega e faz as sessões de constelação familiar como juiz. Mas você, como advogado, você também pode usar isso, né? Usar dentro do seu consultório, do seu escritório, para evitar que a pessoa chegue a processar, que tenha um problema maior. E ele até o juiz Sami, ele diz o seguinte, né? Que não é terapêutico, né? Ele não usa de uma forma terapêutica. Os advogados, os juízes, eles não são terapeutas. Mas, de uma certa forma, toda constelação, quando você enxerga o que está acontecendo, quando você consegue visualizar, ela de alguma forma ela cura alguma parte desse sistema. Então ela sempre qualquer processo de constelação familiar sistêmica, ela pode ter sim um efeito terapêutico, que é o que acontece. As famílias vão se curando, se entendendo a partir desses eventos de constelação familiar sistêmica, dentro dos processos, dentro né, com os advogados ou com os juízes, como o Sami faz. E ele é uma pessoa tão interessante ver a evolução, né, dele. Ele mudou até o semblante, né? Ele mudou depois de um tempo, ele muda. Eu tô esperando um pouquinho, dar umas 20, 10 mais ou menos, pra gente entrar mesmo no corpo da live. Mas eu achei interessante, você pega os vídeos do Sami lá atrás, ele tem uma postura rígida, né? Tensa. E quando a gente pega os outros vídeos dele agora, mais, né, próximos agora, por exemplo, na pandemia, de um mês atrás, por exemplo, ele tá tão em paz, sabe? Ele tá tão tranquilo, porque a gente consegue sentir que tá encaixado, né? Quando a gente segue as leis, que a gente vai conversar aqui um pouquinho, a gente sente que tudo está no seu lugar. E aí a coisa flui, né? A gente pode deixar seguir. E não tem muito como, se você não participa de uma constelação, se você não faz alguma coisa para saber vivenciar o processo, é muito difícil que você sinta isso. Mas mesmo assim, ainda sente. Quando você começa a ler, quando você começa a conversar com as pessoas e tomar conhecimento de alguma teoria, você já começa a entender como filosofia, né? E isso já vai transformando de alguma forma a tua vida, né? A tua consciência. Então vamos lá, a gente já deve ter dado aqui 8h09 agora. Então o que acontece? Hoje é a noite do direito sistêmico, eu estou pedindo permissão aos advogados para falar um pouquinho. Não vou falar de direito, mas eu vou falar de direito sistêmico, porque tá na área deles com muita força, resolvendo muitos conflitos, solucionando muitas possibilidades, né, de processos que demorariam muito tempo ou que trariam muito sofrimento para muita gente. E o direito sistêmico vem trabalhando, vem diminuindo essas dores todas, né? Então, quem criou... tem algum advogado aí? Vamos lá, vamos ver se tem algum advogado. Tem alguém que estuda direito?
Se tiver, deixa aqui pra gente. Se tiver alguma pergunta também pode fazer. Então, o Sami Stort, ele é um juiz hoje. Ele que foi o criador dessa forma, né? dessa forma de ver as constelações familiares sistêmicas, que aplicou a teoria do Bert, né, nesse setor, nessa área. Hoje ele é coordenador da pós-graduação lá da escola do Bert, né, da Heilige School. O meu alemão é mais para inglês, não sei se vocês conseguem perceber isso, né? Mas ele faz hoje, ele é responsável por essa pós-graduação. Ele começou a perceber essa possibilidade e se encontrou com o Bert, falou sobre o que ele estava intencionado a fazer, e com o tempo ele foi ganhando mais confiança, foi conhecendo e estudando mais, e conseguiu falar com o Bert e fez essa pós-graduação, né? Desenvolveu essa pós-graduação para que os advogados e juízes, né, para que a área de direito pudesse aplicar aquilo que ele já vinha aplicando com muito sucesso na carreira dele. Ele foi sensacional porque ele tem trazido muito amor, né, para dentro de um lugar muito conflituoso, né? Imagina, assassinos, né? Problemas de família, brigas de herança, de guarda, de filho, de adoção. Então, isso tudo é muito delicado, né? Você entrar numa família e trabalhar esse processo, que às vezes leva em conta ali, né? Tá todo mundo envolvido, é a criança, são os filhos, são os pais, é muita dor. Enfim, ele tá trazendo muito amor, né? Nesse sentido. Então, o que ele fez? Ele fez tudo, ele sempre fala isso, né? Eu vejo nas palestras dele o seguinte: eu não criei nada, Bert já tinha visto tudo isso e tudo, o direito já está lá. Porque o que acontece? Ele baseou o direito sistêmico nas leis da constelação familiar sistêmica de Bert Hellinger. Bert Hellinger, esse alemão que observou essas leis e trouxe pra gente, o que ele observou? Ele observou que se a gente segue as leis do amor, como ele chamou, ou as ordens da vida, o que ele percebe? Que a gente fica em harmonia. A gente fica... toda lei, quando ela é obedecida, a tendência é de se harmonizar. E ele falou, poxa, tudo que o Bert viu lá é o que eu preciso fazer aqui no meu trabalho. É o objetivo do meu trabalho. É conseguir melhorar essas relações, né? E aí ele foi utilizando a técnica e depois acabou criando, formulando, moldando, estruturando essa pós-graduação, que hoje ele é coordenador dessa pós, e surgiu aqui no Brasil com ele, hoje está se propagando pelo mundo nas escolas do Bert. Regina, porque é a questão da familiar, né? Você leva as separações dos pais, os conflitos entre os pais, você leva para uma vida inteira, né? Por exemplo, uma briga de herança, você leva, meu irmão me tomou isso, isso leva para geração e geração, né? Às vezes a família conta, o meu tio roubou meu pai, o meu tio, a minha tia. Então, assim, esses emaranhados, esses problemas vão seguindo aquela família e perpetuando. E aí, quando o direito resolve no papel, né, dentro das leis que foram criadas, e aí se consegue provar dentro daquilo que se consegue ter de provas a respeito daquele assunto, às vezes a gente pode cometer injustiças, né? E aí aquilo fica para gerações e gerações inteiras. Foi injusto. E isso fica aquela sensação na família que algo muito ruim ali aconteceu. Geralmente se exclui aquele que usurpou, né? Aquele que tomou algo para si que não tinha direito. E se exclui aquele da família. E isso causa, o que a gente já conhece nas constelações familiares, algum tipo de resgate lá na frente pelo sistema, porque o sistema está sempre procurando o equilíbrio. E aí a gente fala
das leis sistêmicas, que é a lei de pertencimento, a lei de hierarquia e a lei do equilíbrio entre dar e receber. O que acontece? Vocês não serão, quem for fazer direito sistêmico, vocês não obrigatoriamente se tornarão terapeutas. Se vocês quiserem constelar, vocês vão constelar, mas não necessariamente. Só que o entendimento dessas leis do Bert Hellinger vai trazer para o advogado e para o juiz uma capacidade de transformar aquela realidade dura em algo mais suave, em algo mais tranquilo. Então é importante a gente pensar assim, meu Deus, mas eu não quero ser terapeuta, eu vou fazer direito sistêmico e vou ser terapeuta? Não é esse o caminho. O caminho é você entender como que funciona tudo isso. Como que funcionam essas leis, né? Como que isso vai interferir na vida das pessoas que eu atendo? Porque o que acontece? Muitas vezes... Ei, Vladimir, boa noite, tudo bem? Então, o que acontece? Qual a função do direito? Não é regular o comportamento do indivíduo na sociedade? Então, o que tem acontecido é o seguinte, as constelações trabalham a mesma coisa, as relações. Então, você tem o direito com esse objetivo, com esse propósito de regular essas relações, e tem as constelações que também têm esse propósito. E aí se une para fazer algo. O problema é que hoje o direito, sem as constelações, o que acontece? Uma guerra, Eu quero ganhar, e a gente toma partido, Quando a gente está numa guerra, a gente levanta a bandeira. Então, se eu tenho um cliente, eu não sou advogada, mas aí eu estou me colocando como se, Como se eu fosse. Se eu tenho um cliente e esse cliente vai lá me pagar para resolver um problema para ele, olha, eu tenho um problema que eu estou separando da minha esposa e a minha esposa quer o carro, a casa, tudo para ela, eu não quero dar. E aí ela alega que isso e quer ficar com o filho, vamos dizer. E aí você começa a ver ali uma injustiça, e aí você toma aquele partido e se revolta. E aí começa a briga, começa a confusão. Então, e aí é uma questão de honra ganhar a causa. E sempre há essa questão, o ganho e a perda, de uma forma como um embate e não como um acordo. As constelações, quando você constela ou demonstra uma constelação como o Sami faz, o juiz responsável, já entrou bastante gente aí, eu vou falar, o juiz que foi o criador do direito sistêmico, ele faz essas sessões de constelação familiar sistêmica, às vezes ele constela um processo e às vezes não, ele faz alguma dinâmica sistêmica. E as pessoas que estão ali, por ressonância, entendem o conhecimento, percebem o que precisam fazer e existe algo entra no lugar. Então, o que são essas leis? A hierarquia, por exemplo, é o seguinte: todos que chegam têm direito, todos os que chegam primeiro têm precedência. Então, nós precisamos honrar e respeitar quem veio antes de nós. Todos têm direito ao pertencimento. Então, nós, bons, entre aspas, e maus, nós precisamos sempre olhar para eles. Porque todos nós só somos ruins, somos maus, porque não damos conta de sermos melhores, certo? Então, essa questão do pertencimento, se você exclui, até porque essa pessoa, a má, a ovelha negra, ela também é vítima do sistema. Então, nós precisamos entender que tem que haver, todos têm que pertencer. Se eu excluo alguém, logo eu vou ter algum tipo de sintoma no meu sistema. E o equilíbrio entre dar e receber. Esse equilíbrio entre dar e receber regula todas as relações. Então, se eu estou no trabalho ganhando mal e trabalhando muito, eu tenho problema. Se eu estou num relacionamento amoroso, onde eu me dou muito, onde eu faço tudo pela pessoa, mas a pessoa não retribui de alguma maneira, não me dá a alegria, se o
a minha balança tá pesando mais para mim, ou seja, no meu lado eu ponho mais do que o outro, meu parceiro, algum problema eu terei. Então, quando a gente pega essas 3 leis e a gente consegue perceber no diálogo com a família que esse problema está havendo ali e você constela, a família pode entrar em harmonia. Eu tenho casos, né, de constelação que casais estavam separando já. E aí a gente constelou as questões e foi resolvido, né? Então, assim, se você é advogado, chega alguém querendo separar e você trabalha a constelação familiar com essa pessoa, é muito provável que não haja uma separação, que as coisas se harmonizem e que se houver uma separação, óbvio, dor vai existir, porque existem vínculos profundos, experiências com aquela pessoa, mas vai ser mais fácil e fluido o diálogo. Olha, a minha proposta é essa, você faz assim, por quê? Porque nós vamos resolvendo questões profundas, porque você tem fidelidade ao seu sistema. Então, para onde você está olhando? O seu sistema tem um histórico. Como que esse histórico você está reverberando em você? Está chegando até você? Para onde que você está olhando? Às vezes você está representando aí a sua avó. Tem um caso do Bert muito interessante que ele fala que a mulher foi num evento com o marido de autoconhecimento, esses treinamentos de desenvolvimento pessoal. E aí, de madrugada, ela desaparece. Daí de manhã ela chega e fala, olha, eu saí e fui eu tava com meu amante a madrugada toda. E o rapaz apenas chorava muito. E aí eles foram constelar, eles estavam no evento do Bert nesse dia, eles contaram esse fato e eles foram constelar. Nesse momento o Bert diz o seguinte, que ela representava a mãe que foi traída pelo pai. Na verdade ela representava o pai, perdão, que foi traída pelo pai, né? Ela estava representando o pai que traía a mãe e que abandonava os filhos e a mãe num período do ano para ficar com essa pessoa. E ela tomou tanta raiva dessa situação, eu não estou recordando agora detalhes, minúcias assim, mas isso de forma grosseira mesmo, dá para entender, para ilustrar isso. Eu posso olhar para esse pai excluindo e aí eu vou repetir o padrão. Por quê? Inconscientemente eu me culpo de excluir. Lembra que todos nós temos o direito a pertencer. E isso é sentido por cada membro do clã. Então, olha bem, o advogado, quando ele pega um caso de separação, um caso de traição, ele pode resolver aquilo ali entre o casal mesmo, e esse equilíbrio entre dar e receber pode acontecer, e nenhum filho repetir nenhum padrão, nenhum filho querer se vingar pela mãe ou ou representar o pai, né? Porque aquilo não ficou atravessado na garganta da mãe. Né? Se, por exemplo, se a mãe não aceitou uma traição, falou, queixou, foi até o advogado, se constelou e resolveu ali, esse casamento pode sim continuar e dar certo, como pode separar de uma maneira branda, de uma maneira equilibrada e a família seguir saudável. Então, o direito sistêmico é a constelação familiar sistêmica trabalhando esses conflitos que chegam para o advogado e que muitas vezes chegam para o juiz, porque os advogados, no caso que chega para o SAMI, porque os advogados não entendem de constelação familiar sistêmica. E ele consegue fazer esse apaziguamento todo que é necessário dentro que é o que cura. O que vai melhorar as relações? Você ficar guardando mágoa daquela injustiça, porque todo mundo que se defende ou acusa alguém se vê no direito, tanto de defesa quanto de acusação. Então, sempre quem perde vai estar, de alguma forma, sempre, né? Sempre é uma palavra que determina de uma forma muito, né, grosseira. Mas vamos dizer assim, a maioria, né, das vezes que a gente perde, a gente não tem essa consciência que se a gente perdeu, a gente tem realmente culpa no cartório, como diz o outro, né? Então a gente quer justiça ainda e aquilo fica, né? Aquela mágoa, aquela marca vai para o resto, né, da sua existência e depois pode caminhar pelo seu sistema, porque o teu coração e o que você reverbera nesse campo de consciência familiar continua para os seus, né, descendentes.
Porque o sistema, ele busca compensar. Ele está buscando essa compensação, entende? Então, como que a gente pode fazer isso? A gente precisa constelar. E a pessoa formada em direito sistêmico, ela pode resolver sem muitas dores. Por exemplo, casais que eu já constelei, eles iriam separar se não tivessem chegado lá antes de constelar. Não foi uma nem duas vezes. Ah, mas você já constelou alguém que depois separou? Sim, constelei. Mas acredito que foi menos dolorido do que antes. Eles poderiam estar se culpando de tudo. E quando saem dessa relação, saem dizendo, ok, acabou o amor. O vínculo é o nosso filho, a nossa filha, os nossos filhos, né? E agora vamos seguir a nossa vida, porque se acabou o amor, ninguém é obrigado a ficar com ninguém. E isso a gente sente de uma forma profunda na nossa alma. É uma coisa tremendamente forte para nós, né? Então, o que acontece? O direito sistêmico, ele vai olhar para todos esses emaranhados, que são questões que não foram tratadas. E que trazem, muitas vezes, aquela dor ali, aquela angústia de outras gerações. Muitas vezes a gente sabota a nossa vida ou a gente briga com um tio porque nós estamos repetindo o padrão de alguém. A gente briga com uma mãe ou com um pai porque a gente está repetindo o padrão de alguém. Às vezes a gente tem problemas com os nossos filhos porque o nosso parceiro teve alguém lá atrás, uma noiva, um vínculo forte que nós não queremos olhar para ela ou para ele. E aí a gente começa a ter problemas familiares. Teve uma questão do Sami, que é o juiz, né, que criou o direito sistêmico, que eu achei muito interessante. Ele atendeu uma mãe, a filha e a filha da filha, a criança, a mãe da criança e a mãe da criança. E aí foi a primeira vez que ele começou a trabalhar com os bonecos, porque esse juiz, ele começou em 2003, tinha questões emocionais, ele disse que sempre os pais dele se separaram, então ele foi tratar as questões dele e aí descobriu a constelação familiar. E aí, em 2003, foi quando ele começou a ter coragem, assim, de estudar, de buscar, porque dá aquele medão, né? Como assim alguém, sabe, né, sente o que tá... Parece uma coisa meio espírito, meio religioso, meio... E aí a gente fica meio com medo, mas na verdade é o ego, né? Porque a gente tem medo do desconhecido e tem medo da mudança, do que aquilo pode fazer com a gente. E aí ele disse que nesse processo dele, a primeira vez que ele atendeu uma menininha, e essa família, né, e foi com a menininha, porque a menininha era o pivô de toda a confusão. A avó queria cuidar da menina porque dizia que a filha não tinha competência para cuidar da netinha dela. E aí ele pegou e falou assim, que colocou a menina para brincar com os bonequinhos, né, e que são esses aqui, gente, ó, que eu tenho, esses bonequinhos, que toda criança adora brincar. Então se você é advogado e trabalhar com vara de família, né, com direito familiar, aqui, ó. Então é muito legal, porque a criança chega e ela vai falar com os bonequinhos exatamente o que está acontecendo na família. E aí a menina com os bonequinhos deu a entender que amava a mãe, gostava de ficar com a mãe, que achava que a mãe cuidava dela e que também gostava de ficar com a avó, mas que ela queria ficar mesmo na guarda da mãe. Então, aquela mãe era a mãe perfeita para aquela criança. Era a mãe que aquela criança tinha que ter, né? Então, gente, eu peguei aqui um pedido de uma pessoa, da Marisa e da Adri Souza, para participar da nossa live. Depois eu vou abrir no finalzinho, deixa eu ver a hora, pra gente bater um papo, já que eu não encontrei um advogado, alguém que saiba a sistêmica, né? Aí a gente bate um papo, aí eu vou abrir pra gente aqui. Só vou terminar de falar aqui com vocês e a gente abre pra conversa uns 10, 15 minutinhos. Eu acho que é bem bacana, se vocês quiserem, óbvio.
Então, o que que acontece? Ele descobre que essa criança queria ficar com a mãe e queria também poder visitar a avó. E as duas mães, né, a mãe da criança e a avó da criança, estavam brigando para arrancar uma criança da outra, para impedir que a criança pudesse ficar junto. E as duas, porque acontece, lembra que eu falei da ressonância? Quando você está numa sessão de constelação familiar, a gente abre um campo quântico de consciência. Sabe como que isso tudo acontece? Tudo isso que eu falei, todas essas leis que o Bert observou, isso tudo reverbera num campo quântico de consciência. Então, é um campo, imagina, eu vou falar de uma forma assim bem simples que dê pra gente entender. Imagina uma pedrinha caindo no lago. Então nós somos energia, certo? A partir do momento que aquela pedrinha caiu no lago, não vai uma onda reverberando? A mesma coisa é um pensamento, um sentimento que está no nosso sistema familiar, ele reverbera, ele vai reverberando pelo nosso sistema até chegar na gente. Até por que eu represento um emaranhado e o meu irmão não representa? Por afinidade, por ressonância. Então, aquela questão tem afinidade comigo e eu vou passar por aquilo. Ok? Então, nesse olhar, quando você toma consciência disso, e quando você participa de uma questão, do momento sistêmico, você, por ressonância, capta todo o ensinamento que está acontecendo ali. Eu falo que o silêncio depois de uma constelação é um silêncio imenso, é como se tudo tivesse numa paz que você não escuta mais nada, todo mundo fica em êxtase, porque é um momento realmente de transcender mesmo, de sair dessa condição de muita matéria visível, de vibração muito baixa, e de repente você consegue acessar um amor, sabe? Esse amor que a gente sempre espera do outro, do mundo, e aí você vê o quanto que você é pequeno, sabe? E essa mãe e essa avó puderam resolver os problemas, porque elas conseguiram sentir que aquela menina precisava de ambas. E aí também que tanto a filha, né, precisava respeitar a mãe, que era a avó, como a avó precisava respeitar aquela filha, dando a vida para ela e deixando ela ir, que ela não era mais criança, ela já sabia viver a própria história. Então, o direito sistêmico, olha como que se resolveu esse caso amorosamente. E é incrível que em algumas situações, e na maioria delas, depois que você passa por isso, é até difícil você voltar atrás. A gente costuma falar muito com os clientes o seguinte, então assim, você vai fazer a sua parte, o campo traz, você percebe, mas a constelação não faz nada sozinha. Mas tem coisas que realmente transformam dentro da gente. E o Bert sempre falou que uma ideia nova, a alma da gente, a nossa consciência, ela leva um tempo para aceitar. Então, quando a gente participa de uma constelação, quando a gente olha para aquilo novo, todas aquelas sensações que acontecem em poucos minutos, e todas as respostas para perguntas que talvez você nunca pensou que teria que fazer para você mesmo, aí leva um tempo, né? Tem coisas que acontecem rapidamente, que a sua vida se transforma rapidamente, e tem outras coisas que você só vai perceber no acontecimento mais para diante, né? Depois de 6 meses, depois de 1 ano de constelação. Mas geralmente na primeira semana as pessoas já relatam muitas coisas, muitos insights, pessoas que você tinha problemas, questões graves, ligam, te pedem perdão, pais que nunca disseram que amava, ligam e falam, olha, eu te amo. Eu lembro que quando eu constelei, o meu pai falou assim, você tá estranha, eu vim de São Paulo, ele não sabia o que era constelação, imagina, se nem eu sabia, imagina meu pai, né? Então eu falei, como assim, né? Ele falou, não sei, você tá diferente. E naquele dia meu pai andava atrás de mim na casa dele, olhando pra minha cara, que eu fiquei até assustada. Aí ele me abraçou, me beijou, falou que me amava muito. E foi muito interessante, porque o que eu trabalhei foi algo do meu inconsciente, que eu nem sabia que eu tinha com relação a ele, e que me tirou todo o peso, e a nossa relação ficou muito mais tranquila, apesar da gente sempre ter se dado muito bem. Tinha alguma coisa para olhar e que estava no inconsciente, trouxe para a luz aquilo
e se resolveu. Então, o direito sistêmico é muito interessante porque você precisa diminuir a dor das pessoas. O propósito do direito é regular essa relação. Então, se você pode fazer isso sem levar as pessoas para um julgamento, um tribunal, um não sei o que, por que não, né? Então, eu achei assim sensacional. E o que é mais interessante, quem puder procurar os vídeos do Sami, né, do juiz, que é até estranho porque ele é um juiz e ao mesmo tempo ele, depois de um tempo, você vê no semblante dele a amorosidade que ele já devia, né, nato, mas ele tinha ainda aquela persona do juiz, né? E hoje ele tá aquela coisa assim iluminada mesmo, sabe? Olhar para ele é olhar para um ser iluminado, em paz, tranquilo, amoroso. E no meio, né, quanta vingança, quanto ódio nesse meio. E você poder trazer paz, harmonia para as famílias, harmonia para as pessoas que estão passando por um arrependimento de ter cometido um crime, né? A gente vai falar sobre isso mais à frente, mas aqui eu fiz uma listinha para a gente não perder o foco. Quem são as pessoas que fazem parte do sistema? É importante a gente saber quem faz parte do sistema, né, para o direito sistêmico principalmente, para vocês terem noção. A sua família de origem, pai, mãe, irmãos, os irmãos dos seus pais, pessoas que causaram algum dano na sua família, mataram alguém, essas pessoas acabam fazendo parte do seu sistema, alguém que a sua família matou, alguém que a sua família usurpou, eles acabam interferindo no sistema. Você é como se o seu sistema familiar precisasse olhar para essas pessoas, né? Tanto para, ok, foi o melhor que você dava conta, você errou, matou alguém, né? Mas foi o melhor que você dava conta, né? Você faz parte da família. Para incluir de novo, como a gente precisa olhar para todos que foram, né, que fizeram parte e foram excluídos. A gente precisa estar sempre incluindo, né, por conta do pertencimento. A família que você vai fazer depois, né, que é a sua família atual, que são seus filhos, né, você enquanto pai, mãe, essa é a sua família atual. E aí você às vezes teve um aborto, isso vai trazer problema para você e o seu marido, e aí você chega numa constelação, você está quase separando, aí você resolve esse aborto e aí você consegue voltar e ficar bem com seu marido novamente, olhar para você, às vezes você tem depressão, e por isso tá se abandonando e abandonando as pessoas porque deseja seguir esse filho que morreu. Então o seu sistema da família atual são essas pessoas, né, que fazem parte. E uma outra coisa que também faz parte dessa família atual são os seus anteriores, né, os seus relacionamentos anteriores. Se você abandonou alguém, se você prometeu alguma coisa a alguém e não cumpriu, né, você deixa a pessoa na mão para casar com outra, por exemplo, alguma morte que houve, né, anteriormente. Então tudo isso vai interferir no seu relacionamento agora, né? Algum parceiro seu que morreu e você deixou o relacionamento por conta dessa morte, de alguma forma esse parceiro anterior ou parceira vai aparecer no seu sistema se houver esse emaranhado, se você não olhar para esse ser ou essa pessoa com um olhar de honrar, de enxergar a importância dela na sua vida. E às vezes nós não conseguimos olhar para essas pessoas por algum tipo de culpa ou de dor. Se eu sou muito apaixonada, sou noiva, meu noivo sofre um acidente e morre, é um grande impacto, eu tinha sonhos com essa pessoa. Então o que acontece comigo? Eu não quero olhar para essa pessoa, porque todas as vezes que eu lembro dele ou dela, eu sinto dor. Então eu arrumo a minha vida com outra pessoa, tenho filhos. Um dos meus filhos vão fazer com que eu olhe para aquela dor e que aí eu possa resolver aquilo que eu não resolvi dentro de mim. Isso é uma possibilidade, porque nenhuma constelação é idêntica. E os emaranhados podem acontecer de diversas formas que surpreendem a todos os consteladores, né? São histórias únicas, questões únicas. Tem algumas coisas que nós precisamos aprender para olhar, mas a maioria
apesar de algumas coisas serem parecidas e terem suas, né, a gente olha sobre a compensação, né, do dar, o equilíbrio entre dar e receber, o que foi dado a mais ou foi tirado. Dentro dessas 3 leis você olha o que está acontecendo, encaixa dentro da lei, e aí você vai poder trabalhar e botar em equilíbrio. Trazer para pertencer, colocar no lugar certo o irmão mais velho que pode ter sido o aborto e nem era lembrado, então o filho que estava vivo aqui era representado como o primeiro, mas ele não era o primeiro, era o segundo, e essa criança vai ter problema. Então tudo precisa estar no seu lugar, né? E aí a gente começa a encontrar o equilíbrio de tudo, né? Então a gente precisa sempre estar atento. Deixa eu organizar as fichinhas aqui pra gente agilizar isso. Isso. Ah, tá. E aí, vocês que estão aí, que podem ser os advogados, que podem ser os juízes, né? Eu não sei quem tá aí, se tiver algum advogado, põe um dedinho de joia. Como essa live eu pretendo deixar gravada, pode ser que algum dia algum juiz venha a ouvir. O que vocês veem dentro disso tudo que eu acabei de falar? Porque a realidade, eu não sou advogada, não sou juíza, então eu não tenho, né, N situações que eu não consigo ver, mas vocês já devem estar percebendo onde vocês podem encaixar isso que eu estou falando. Com certeza, como o Sami fez, você já, por exemplo, você pode olhar os pais separados, separação, como que você vai olhar para isso? Né? Assassinato. O que geralmente a gente faz? A gente entra em julgamento. Como que você vai ajudar? A ideia não é contribuir para que se faça justiça, para que as relações fiquem em equilíbrio? Como que você olha para um assassino enquanto uma pessoa que busca a justiça, que busca ser justo? Os golpes financeiros, mais o que? A distribuição de herança, eu já falei todas essas coisas aqui, as explorações que acontecem, né? Às vezes os maus tratos com as crianças, né? Que às vezes a gente assusta, né? E toma partido e acha que aqueles pais não são bons para aquela criança, e aí a gente, mas então você vai deixar a criança na mão, não é isso. A questão é como que você, enquanto advogado, enquanto juiz, vai determinar essa sentença. O que você sente a respeito do que está acontecendo ali. É isso que é importante. As constelações falam isso para nós, né? Uma das regras para que a gente possa constelar é estar presente e sentir o que vem do campo. Porque, como a gente costuma brincar, o telefone toca de lá para cá, não daqui para lá. Então a gente precisa estar sem intenção nenhuma. Então quando você entra em julgamento, você já criou uma intenção de vingança ou de fazer justiça, mas antes disso, a pessoa vai ter a sentença dela e vai ter que pagar, porque tem o equilíbrio entre dar e receber. Então, se de alguma forma ela prejudicou alguém, tirou a paz, o equilíbrio emocional, agrediu, trouxe alguma dor física ou moral para essa criança ou para alguém, ela precisa pagar pelo seu erro. Mas se ela constela, ela resolve, ela se sente cumprindo com a obrigação dela, ela toma consciência do teu erro e por que errou, porque na constelação a pessoa sente, percebe e vê, e ela aceita a sua sentença. E a outra pessoa consegue olhar para o seu agressor e saber por que foi agredida. E aí ela consegue olhar para ele e falar palavras, né, sanadoras do Bert, ou sente naturalmente, porque aflora dentro do campo de consciência esses sentimentos e as coisas se resolvem. Você não vai embora para a vida, apesar da pessoa estar presa com ódio daquela pessoa, né? Você fala assim, justiça foi feita, mas não foi feita só da boca para fora, porque você não vai mudar o passado, mas você vai mudar o quê? A forma com que você vê o que passou. Isso é que a constelação faz. Essa é a transformação, e aí o que esse rapaz fez, né? Vamos dizer que esse rapaz tenha sido preso porque agrediu uma menina, uma criança.
a família dele vai excluir ele. Vai excluí-lo com certeza. O que vai acontecer? Essa exclusão vai aparecer no sistema dele. Quando isso acontece, tudo se harmoniza. A possibilidade de harmonia é muito grande e essa exclusão não será um problema adiante. Então essa é a importância da gente perceber que a gente precisa introduzir as constelações em vários setores, porque a gente percebe o quanto quando as coisas acontecem e entram na lei, na ordem, no equilíbrio entre dar e receber, colocando as pessoas todas incluídas. A Regina aqui falando, exatamente, vítimas muitas vezes são causadores de conflitos e não sabem. Exatamente, como diz, né, todo agressor tem um pouco de vítima e toda vítima tem um pouco de agressor, né? Então, a gente não sabe o que nos uniu para que a gente passasse ambos por essa experiência. Eu como, por exemplo, agressora e o outro como agredido. Então, é muito importante. Oi, Érica! Eu acho muito interessante os assistentes sociais também tomarem essa consciência, porque o que acontece? Quando a gente fere, né, o nosso lugar de ajudador, a gente acaba entrando em conflito, né, e adoecendo junto com esse sistema, né? Você começa a fazer parte daquele problema e é quando há a possibilidade de você adoecer também. Então é muito importante a gente ter essa noção desses sistemas para a gente não tomar partido, a gente ter noção dessas leis para a gente não tomar partido, para a gente poder ficar no lugar de ajudador e só. Eu sou um facilitador aqui do processo, mas não cabe a mim julgar, não cabe a mim querer salvar ninguém. Ah, tá, a Regina tá colocando aqui, ó. Constelei um cliente assim há pouco tempo e ele viu que era ele o causador de tudo e assim retirou o BO e enfim, acalmou todo o campo. Olha que lindo! Gratidão, ô Regina, pela sua colocação aí, pra gente ver que o que eu tô falando vai fazendo sentido, né? E pra você que trabalha com isso, muito mais, né? Muito mais. Faltam quase 10 minutinhos, eu vou concluindo aqui. Então a gente precisa entender algumas coisinhas. Vínculo e amor não são diferentes. Então, por exemplo, eu posso estar vinculado a uma pessoa porque eu tenho raiva dela e não amor. Eu posso estar vinculado com uma pessoa por um acontecimento que eu nem fisicamente estive envolvido numa geração, até a 7ª geração lá atrás. Mas eu tô vinculada a ela, a essa pessoa e a esse acontecimento. Mas não há amor, né? Não tem como, né, Érica, ficar no julgamento, né? Sim, Regina, quando a pessoa... hoje eu estava falando com uma pessoa o seguinte: todas as vezes que eu vejo uma pessoa muito revoltada, muito indignada com algo, que a gente bota a constelação, geralmente ela cai em si, vê que ela é a causadora, ou ela está julgando, ela está com arrogância, né? Que foi o meu caso na minha constelação. A Eneatipo 2 Asa 1, a quase perfeita, né? Porque o Eneatipo 2 já se acha a bambambam, imagina, né? Asa 1 da perfeccionista. Então, essa questão é muito importante. A constelação faz apaziguar com certeza. Então, a profundidade da nossa ligação é proporcional à culpa que a gente sente. Então, muitas vezes, uma pessoa faz algo ruim não porque ela quer fazer esse algo ruim, mas porque ela, por amor a esse sistema, para fazer parte desse sistema, ela se sente como que movimentada, uma força maior movimenta para ela repetir o padrão. Um exemplo, eu atendi uma vez uma pessoa, e essa pessoa evangélica, e ela muito correta, mas estava sentindo uma coisa muito ruim. Ela disse que se via até de vez em quando matando alguém. E aí
eu fui aprofundar. O que acontece? Há muitos anos atrás, pai, irmão, o pessoal da família, era uma família de matadores, mas ele nunca concordou com isso. E o que ele fez? Ele excluiu essas pessoas, ele condenou essa atitude e falou para ele mesmo: eu jamais vou repetir o que eles fizeram, eu jamais vou fazer isso, porque eu creio em Jesus e Jesus é vida, é amor, eu nunca vou, isso é errado, isso é feio, e condenou aquilo. Então dentro do coração dele havia uma exclusão, como se aquelas pessoas não valessem, não valessem, porque eles eram matadores. Então ele sentiu culpa por excluir o pai, o irmão, o tio, a família em si. E uma força maior fazia com que ele sentisse vontade. Após a constelação, ele saiu maravilhado e nunca mais voltou. Sabe por que nunca mais voltou? Porque estava bem. Quando não está bem, volta, né, gente? Isso é verdade. Quando eu não estou bem, eu volto no terapeuta. Quando fica bem, a gente eu arrumo outra coisa, prioridade, né? Hoje não mais. Mas a verdade é essa. Então, quando a gente não é terapeuta e não tem essa noção da importância de estar sempre fazendo terapia, né? A gente só vai ao terapeuta quando dói muito. E era assim que eu fazia. Então, eu entendo isso, porque nem sempre eu fui, né? Não fui sempre terapeuta. Mas essa culpa, né? É que liga a gente muito fortemente, né? A certos destinos muito ruins, muito tristes, né? E aí a constelação familiar sistêmica leva o advogado e o juiz para olhar além, para olhar e não tomar partido, né? Não querer falar, isso a constelação vai fazer com que você sinta, né? Qual é a sentença? O que diz sentença? Não é sentir? Essa palavra, né? O significado dela não é sentir, não é um parecer. Então, o juiz, o advogado, a partir das constelações, entendendo essas leis, ele vai conseguir transformar tudo isso. Eu lembro que com esse negócio de conciliação, né, que o juiz Sami fala, e realmente eu percebi isso. Não era comum, mas passou a ser, de uns tempos pra cá, mais comum. E eu lembro que, não sei o que aconteceu, acho que a minha irmã teve que processar alguém. E a pessoa, eu não era consteladora, era muito jovem ainda, e a pessoa falou: não, antes de você processar, vamos conversar. Eu lembro que eu pensei assim: que maneira conversar o quê? A pessoa tá toda errada e querer conversar. Então a gente tá como diz, né, com ódio, tá no fígado mesma coisa. E a gente quer briga. E aí o que o advogado faz? Não, nós vamos ganhar essa causa mesmo. Aí a gente toma partido. E a gente, para ajudar, a gente precisa sair do julgamento. A gente precisa sair, sim, Érica, é maravilhoso. A gente precisa parar de tomar partido e talvez a nossa resistência como terapeuta, até para ser constelador e como advogado e juiz, é porque você não controla a situação, né? Porque é o campo que mostra e as coisas se resolvem. Então o protagonismo acaba, não é você que vai dar uma sentença. A sentença ela já está, ela só vai se apresentar. Então talvez o nosso ego, as nossas resistências, né, com relação ao direito sistêmico, à pedagogia sistêmica, com relação até mesmo à terapia, ser terapeuta sistêmico, é exatamente isso. É você não conseguir abrir mão do seu protagonismo. E aí você deixa de ajudar realmente. Porque a ajuda, ela só acontece quando está alinhado com o propósito, né? E o propósito é regular o direito tem esse propósito de regular as relações. E quando existe uma vingança, quando não há como reconciliar, como é que ficam essas relações? Abaladas e passando de geração em geração. Então, eu achei sensacional e acredito que vai ser muito bacana quando muitos advogados e muitos juízes se colocarem para trabalhar com a constelação familiar sistêmica. Nós vamos começar a curar a sociedade, né? Imagine uma pessoa que assassinou, um assassino, poder acolher a sua culpa, entender que ele foi levado por uma força maior, que era um emaranhado, porque a gente sente por que a gente fez aquilo.
né? E aí, por que eu fui levado a fazer? Por que eu sou usuário de droga? O uso de droga é falta do pai, os vícios geralmente, né? O uso do álcool e drogas é a falta do pai, é o vazio, é para preencher a falta que o pai tá te fazendo, né? Ah, mas como? Eu tenho pai, eu gosto muito do meu pai. Mas tem questões profundas, tem questões que você exclui o seu pai. E dependendo dos conflitos na infância e adolescência, dependendo do que a sua mãe falou do seu pai para você, esse vazio, ele fica dentro de você. E aí você acaba usando droga ou traficando, né? Nessa questão. Então, a gente precisa entender essa importância. Eu vou abrir agora rapidinho, porque tá faltando um pouquinho, a nossa live vai cair. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer conversar um pouco mais? Se a gente não conseguir conciliar, nós vamos perpetuar as questões, os conflitos, né? Quem quiser, gente, é só pedir para participar que eu aceito aqui. Quem quiser fazer uma pergunta aqui ao vivo, ou escreve. O que mais, né? Então, você para ajudar, você precisa ter esse desprendimento, né? Você não tem como pedir mais para o outro. Gratidão, Érica. Então você não tem, como advogado, como juiz, eu não posso pedir que o meu cliente ou que a outra parte faça mais do que ela dá conta. Isso, a Regininha colocou que o direito sistêmico traz a verdade incontestável à tona, né? Vai além dos conflitos e acaba por incluir a todos. Isso é justiça, né? Foi o que o juiz Sami falou. O direito sistêmico, ele faz exatamente o que o Bert pediu. Tem tudo a ver, né? Porque os livros do Bert traz muito todas essas questões de assassinato, de gratidão, Érica, de questões de separação, de mal que alguém faz, né, dentro da família para outro, de abuso, seja ele sexual, moral, seja, né, abusos físicos, né, agressões físicas. Então nós precisamos aprender a ajudar sem juízo de valores, né? Isso está tudo lá nas ordens da ajuda. Nós precisamos ajudar de igual para igual, não querer ser pai e mãe de ninguém, porque você vai adoecer, você está tomando um lugar. Lembra da hierarquia, do pertencimento, cada um tem seu lugar, cada um faz parte onde ele deve estar. Você, enquanto advogado e juiz, você é advogado e juiz. E tem destinos, gente, que são os destinos dessas pessoas. Não adianta a gente querer salvar ninguém. A gente cai nesse erro. E aí a gente vai sofrer e vai atrapalhar em vez de ajudar, tá bom? Então eu acho que eu passei para vocês tudo aquilo que eu dava conta dentro dessa hora. É muito complexo, porque o direito sistêmico é constelação familiar sistêmica inserida na realidade vivida pelos advogados e juízes na justiça do nosso país. Tá aqui a Rita falando, se o pai deixa um vácuo na adolescência de uma pessoa, posteriormente retorna à relação. Esse adulto já está impregnado de vícios. Como fazer regredir isso? Eu não sei se vai fechar. Talvez caia, mas aí a gente volta, tá? Eu vou responder o que a Rita perguntou, depois eu da Adri aqui. Então, essa questão do filho com os vícios. Agora, quando o físico está viciado, você tem que começar a desintoxicar esse organismo e constelar essa pessoa tomando esse pai, fazendo com que ele consiga, obviamente com todos os outros tratamentos, gente, constelação não substitui tratamento, tá? A Rita me perguntou sobre a questão se um pai desaparece na adolescência, né? Se já aconteceu o problema, aí a gente precisa constelar. A pessoa já está utilizando, né, usando drogas. A pessoa precisa constelar, olhar para esse pai, a pessoa que está usando droga, vai olhar para esse pai, vai acolher esse pai, e aí isso tem que ser um movimento profundo e verdadeiro para que ele consiga forças para trabalhar agora a sua dependência física, biológica e também emocional, dessa consciência do eu, né? Porque você trabalha o problema
e trabalha essa consciência do eu, mas trabalha essa consciência também coletiva. E aí vê se esse emaranhado, se tem algum emaranhado, de repente ele tem alguém que foi excluído que não é o pai, né? Como eu já estava falando, né? Geralmente a dependência química geralmente a dependência química, Rita, é da ausência do pai, mas também pode ser um emaranhamento com um avô que foi alcoólatra, por exemplo, né? A gente precisa colocar a constelação e ver o que levou essa pessoa e aí constelar. Isso, e aí depois tem todos os tratamentos, né, que a pessoa pode e deve fazer com um psiquiatra, com um terapeuta, um psicoterapeuta. Então é importante que constele? É muito importante. E tinha uma outra pergunta que eu li rapidinho, alguém que fez uma pergunta, foi a Adri. A Adri não tá aí para poder perguntar de novo? Eu queria muito responder. Qualquer coisa... Quem viu a Adri tá aí? A Adri perguntou alguma coisa. Alguém mais quer perguntar sobre constelação familiar sistêmica? Deixa eu ajudar vocês aqui, que eu fiz uma lista de algumas coisas. Isso. Ah, tá. Eu falei sobre alienação parental, né? A minha também tava hoje, Rita, horrível. Mas agora eu tô usando até a da Claro agora. Não sei nem se tá bom. Ei, Lívia. Então, a Adri fez uma pergunta e acabou que eu não li a pergunta dela, não me recordo também. A gente tem que falar tão rápido, né? Eu preocupada com o horário. Conflitos familiares. Tinha um que eu queria contar para vocês. Eu contei, né? Tem como constelar numa live? Tem, Érica. Se essa live for... Ei, Lívia, tudo bem? Então, tem como sim, se a live tivesse propósito, né? A gente pode constelar à distância com esse propósito, de preferência, né? Num grupo fechado. Eu acho que a gente tem que prezar pelo campo, pela seriedade do momento, né? O que tá me vindo agora, o meu sentimento, né? É uma coisa muito pessoal, né? E às vezes dentro de uma live aberta assim, fica entrando e saindo gente que eu acho que não é uma boa, né? Um grupo fechado, comprometido com a terapia que vai acontecer no momento, eu nunca fiz, né? Assim não, eu já fiz numa live sozinho, online, né? Eu e a pessoa do outro lado, em grupo não. Então é isso, gente. Eu acho que falei aqui sobre direito sistêmico. Busquei aqui falar com vocês tudo que podia vir, né, a respeito do assunto e que eu pudesse falar, porque eu não sou advogada. Eu trouxe com muita humildade esse tema, porque gostaria muito que os advogados pudessem compreender um pouquinho da constelação familiar dentro que é muito importante. Eu falo que no privado sim, Érica, a gente pode constelar sim, online. Eu tenho feito constelações online. Eu acho que a constelação familiar sistêmica, para finalizar o nosso momento aqui, é extremamente curador para a alma humana, para os sistemas familiares e, consequentemente, os sociais. Então, se todos os consteladores... De nada, Rita. Se a gente tem consteladores na assistência social, se a gente tem consteladores no direito, se a gente tem consteladores como juízes, nas escolas, que não muda o sistema. O bom da constelação familiar é que ela não muda, ela vem só agregar. Ela respeita muito o que existia antes. Não, é uma coisa que ele se encaixa em qualquer lugar que chega. É muito amor, é muita perfeição dessas leis. E o Bert fala, eu não criei nenhuma lei. Eu só observei, elas já estavam lá. Então nós todos temos o direito a pertencer.
Nós todos precisamos olhar para o humano do outro e saber que ele faz exatamente o que ele dá conta, nem mais e nem menos. Quando você olhar para um cliente, quando você olhar para alguém, pense que ele tem muitas pessoas que vieram antes e que determinam muitas vezes o seu comportamento, né? Essas outras pessoas e a vivência de outras pessoas. A gente não deve fazer nunca juízo de valor, a gente não deve nunca julgar ninguém. E sempre que a gente começar, a gente pode usar algumas frases do Bert de forma a encontrar o nosso equilíbrio sistêmico, o nosso equilíbrio social sistêmico, né? Às vezes no Facebook, né, por conta de política e por conta de tantas coisas que estão acontecendo, às vezes eu tento colocar algumas visões sistêmicas, né, e de psicanálise também, para as pessoas verem que aquilo ali é só projeção. Nós estamos projetando as nossas sombras no outro. As frases são muito parecidas. Esses dias eu peguei uma frase de uma pessoa e confundiram com de outra, para ter ideia, né, que eram pessoas de extremos. E então nós somos todos humanos e nós precisamos despertar para esse amor verdadeiro. Fizemos o que dava conta no momento, Érica. Exatamente, a gente aprende vivendo, vivenciando, passando pelo processo, né? Ajudando o outro sem penas, como se você tira a força da pessoa. Você olha para ela, às vezes numa situação difícil, e fala assim, ok, você quer sofrer, você vai sofrer porque é o seu destino. Algo dentro do seu sistema te joga para esse caminho e você já aceitou. E respeitar isso, respeitar os destinos das pessoas, aquilo que ele veio fazer e aquilo que ele precisa vivenciar para despertar no seu próprio caminho, né? Então, eu acho que é isso, gente. Gratidão pela presença de vocês, uma boa noite. Que vocês tenham muita paz, muita harmonia, muita saúde, porque nós precisamos, muita fé, acreditar que isso tudo vai passar, acreditar e pedir força para todos que já estão passando por situações difíceis por conta do vírus ou por conta da falta de espaço para tratar outras questões, né? Tudo diminuiu, todos os tratamentos, todos os atendimentos têm ficado limitados, então vamos continuar vibrando muita luz, muita paz, muita cura para todos nós, tá? E que todos nós possamos ser um pouquinho consteladores. E vem aí, tá, gente? Terminando nossa live, um curso que é um curso de constelação familiar sistêmica, uma filosofia de vida, para a gente aprender as teorias da constelação familiar sistêmica e aplicar no nosso dia a dia. Logo, logo a gente vai estar lançando esse curso, ok? E vai ser à distância, vai ter bastante dinâmica, mesmo à distância. A gente vai estudar uma plataforma bem bacana para poder entrar bastante gente e usufruir desses ensinamentos, porque não dá para ficar parado sem trabalhar, não, né? Então, beijo para vocês, fiquem com Deus e gratidão, tá bom?